Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 443. No dia seguinte, naturalmente, eles tiveram que continuar entregando os convites. Primeiro, os dois foram a Kumogakure e entregaram convites a Killer B, Darui, Samui, Atsui e os outros. Mas Natsuki também perguntou sobre outra coisa. Raikage, o que você pretende fazer com as duas pernas quebradas do Gedomazo? A também estava um pouco preocupado, para ser sincero. Ainda não me decidi. O Gedomazo é o receptáculo da 10 caudas, isso é um assunto sério. Talvez devesse ser enviado a Orochimaru para pesquisa. Orochimaru, hein? Ele havia se esquecido de escrever os convites para Orochimaru e Karin. Eles já haviam sido inimigos antes, claro, mas isso não significava que não pudessem ser convidados. Eu tenho uma ideia, disse Natsuki. Ouvi dizer que o Gunbai Uchiha foi feito de uma parte da árvore divina. Essas pernas quebradas também fazem parte da árvore divina. Se você usá-las para fazer ferramentas ninja, elas certamente serão extraordinárias. Os olhos de A brilharam imediatamente. Isso mesmo. Hahaha Natsuki, você realmente sabe como fazer. Darui de repente ofereceu uma rara ideia genial. Chefe, já que o Gedomazo é o receptáculo das bestas com cauda e pode absorver uma quantidade enorme de chakra, que tal usá-lo para fazer baterias de chakra? Isso poderia aumentar bastante a capacidade. E se a bateria for compatível, qualquer um poderia carregá-la para você depois. Natsuki, Tenten e A olharam para Darui surpresas. Puxa vida! Então, o preguiçoso realmente poderia pensar assim? Fazia todo sentido. Como receptáculo da 10 caudas, o Gedomazo tinha uma tolerância absurda ao chakra. Ele podia aumentar a capacidade de uma bateria de chakra em uma margem enorme, e se pudesse acomodar diferentes assinaturas de chakra, então qualquer um poderia usá-lo. Esse tipo de coisa tinha um enorme valor estratégico. Na situação atual, as baterias de chakra funcionavam basicamente no sistema carregue você mesmo, use você mesmo, o que impunha grandes limitações. Quando uma guerra começava, não havia muito chakra disponível. E quando uma bateria se esgotava, muitas vezes não era possível recarregá-la. Mas se eles conseguissem desenvolver uma nova bateria a partir das pernas quebradas do Gedomazo, poderiam designar genins para carregá-las. Aliás, até mesmo shinobi incapacitados que não pudessem mais aceitar missões poderiam ser pagos para carregar baterias. Isso resolveria os problemas de sustento e o incômodo do carregamento de uma só vez. Imediatamente decidi, vou providenciar para que parte do material da perna seja enviado a Orochimaru para pesquisa. E também vamos pedir aos artesãos que comecem a trabalhar em novas ferramentas ninja. Natsuki riu. Raikage, lembre-se, se você conseguir baterias novas e ferramentas ninja novas, a aliança compartilha. Nem pense em acumular. Abufou. Com gente esquisita como vocês, habitantes de Konoha, acham que eu me atrevo a guardar alguma coisa? Vocês ainda têm mais convites para entregar, não é? Então se apressem e vão. Esse cara, ele nem ia guardar as crianças para o jantar? Não conte a ele que o banquete de comemoração acabou com toda a carne. Após Natsuki e Tenten saírem, A imediatamente convocou todos para discutir qual presente deveriam preparar. Natsuki era a pessoa mais forte do mundo shinobi. Eles tinham que manter uma boa relação. E honestamente, o relacionamento de todos com Natsuki e Tenten não era ruim, então o presente tinha que ser excelente. A insistiu em carne de primeira qualidade. Killer B queria presentear com um rap inédito. Todos os outros quebraram a cabeça em desespero. Entretanto, Natsuki e Tenten já haviam chegado em Sunagakure. Eles entregaram convites para Gaara, Temari e Kankuro. E a pedido de Tio, entregaram também um convite extra. Eles estavam perto o suficiente para que não houvesse necessidade de bobagens. Os três certamente veriam. Depois disso, eles foram para Iwagakure. Onoki, Kurotsushi, Akatsushi e Kitsushi também receberam convites. Natsuki também não tinha muito a dizer a Onoki. Mas depois que Natsuki e Tenten saíram, Noki continuou encarando a neta. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro fraco e melancólico, como se estivesse se arrependendo de algo. Kurotsushi ficou tão irritada que as veias da testa dela quase saltaram. Em seguida foi a vez da Terra da Água. Mei, Shojuro e Al receberam seus convites. Mei, no entanto, olhou fixamente para o convite, depois para Natsuki e Tenten de mãos dadas, e o ciúme era cruel. Ela agarrou o ombro de Natsuki com as duas mãos e exigiu. Natsuki, você tem alguma amiga que goste de mulheres mais velhas? Me apresente. Eu também quero me casar. Natsuki ficou boquiaberto. Quanta desesperança você tem? Tenten apressou-se a intervir. Mizukage, Konoha tem um monte de rapazes solteiros da sua idade, Kakashi-sensei, Aoba-sensei, Gai-sensei, Gema-senpai, Raido-senpai, e por aí vai. Todos eles são jnin excepcionais e todos estão solteiros. Você é linda, se tomar a iniciativa com certeza alguém vai dizer sim. Sério? Os olhos de Mei brilharam. É mesmo? É assim mesmo, exclamou Tenten sem hesitar. Então imediatamente ela resgatou o marido, se despediu rapidamente e usou o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, para levá-los embora. Ela estava genuinamente com medo de que Mei ficasse com muito ciúme e no momento de fraqueza tentasse roubar seu marido. Depois disso, os dois foram para a Terra do Ferro para ver Mifune, e em seguida para Takigakure e Amegakure. Takigakure era para Shibuki e Fu. Como Fu não era mais uma Jinchuriki, ela não era mais ostracizada nem tratada com frieza. Hoje em dia, ela vivia feliz na vila. Mesmo assim, ela ainda contatava Shei, as 7 caudas, de tempos em tempos.
Supostamente Shei havia partido para viajar, vagando por todos os lugares sem um destino fixo. Ao saber que Natsuki e Tenten iam se casar, Fu deu um tapinha no próprio peito e prometeu que com certeza compareceria, e que daria o presente mais sincero. Em relação a Megakuri, a pessoa principal que eles precisavam ver era Conan. Após o término da conferência de balanço, Conan decidiu retornar à Terra da Chuva e se concentrar na reconstrução adequada do país. Como Conan havia contribuído com 600 bilhões de etiquetas explosivas durante a guerra, e também feito inúmeros esforços de outras maneiras, todos discutiram a possibilidade de alocar uma enorme quantidade de suprimentos para ela, tanto como reembolso pelas etiquetas explosivas quanto como recompensa. Era um estoque enorme, suficiente para abastecer o povo da Terra da Chuva por 100 anos. E uma vez estabelecida a Grande Aliança, a Terra da Chuva também receberia ajuda das grandes nações. Eles assinariam um acordo comercial com a Terra do Vento, vendendo o excedente de água que a Terra da Chuva não conseguiria consumir, mesmo que o preço unitário fosse baixo. A Terra do Vento precisava de volumes tão grandes que seriam suficientes para alimentar e vestir a população relativamente pequena da Terra da Chuva. Mais importante ainda, sem a guerra devastar, a Terra da Chuva só teria a ganhar. Quando Conan soube que Natsuki e Tenten iam se casar, ela realmente sorriu, e algo raro para ela, e ofereceu seus parabéns, dizendo que com certeza compareceria. Mas depois que eles partiram, Conan voltou a ficar perturbada. Ela não sabia o que dar a eles para expressar adequadamente seus sentimentos. Ela podia usar o Shikigami no Mai, dança do Shikigami, para criar lindas flores, mas as flores dela eram brancas, e isso não era apropriado para um casamento. Então vou pesquisar como tingir papel com cores. Preciso fazer flores brilhantes e multicoloridas. E assim, todos acabaram ocupados, todos disputando os presentes. Natsuki e Tenten também escreveram alguns convites extras e os entregaram no novo laboratório de Orochimaru. Orochimaru, Guren, Suigetsu, Karin e Jugo receberam um cada. Eles até encontraram Yukimaru por lá, aparentemente ele e Guren estavam se dando muito bem. Então Natsuki escreveu um convite para Ikimaru na hora, e Yukimaru ficou tão feliz que praticamente pulou de alegria. Orochimaru, por outro lado, apenas encarava o convite atônito. Provavelmente, ele jamais imaginaria que Natsuki e Tenten convidariam um vilão como ele para o casamento deles. Capítulo 444. Natsuki-kun, você realmente me surpreende, disse Orochimaru com um sorriso divertido. Você teve a audácia de me convidar para o seu casamento. Não tem medo de que eu faça alguma maldade? Você se atreveria? O tom de Natsuki deixou claro que ele estava completamente despreocupado. Hehehe, acho que não, admitiu Orochimaru. Afinal, Natsuki-kun é uma existência que supera até mesmo o sábio dos 6 caminhos. No momento, tudo o que quero é conduzir meus experimentos corretamente. Não tenho nenhum desejo de morrer. Então, aí está. Natsuki não estava preocupada com a possibilidade de Orochimaru aprontar alguma coisa. Enviar o convite era simplesmente uma questão de atitude. Além disso, pesquisas futuras dependeriam de Orochimaru. Oferecer um pouco de boa vontade não faria mal. Mesmo que Orochimaru estivesse se redimindo por mérito próprio, quando os Sutsuki voltassem a aparecer, todos seriam camaradas. Algumas antigas mágoas precisavam ser deixadas de lado mais cedo ou mais tarde. Natsuki também mencionou casualmente a ideia de usar o Gedumazo, estátua demoníaca do caminho exterior, para projetar um novo tipo de bateria de chakra. E Orochimaru imediatamente levou a ideia a sério. Afinal, o Gedumazo era o receptáculo da 10 caudas. Orochimaru naturalmente cobiçava materiais de alta qualidade como aquele. Como o material lhe seria entregue, ele se dedicaria à pesquisa sem reservas. Ali Suigetsu se aproximou de Tenten. Tenten, ouvi dizer que você tem 5 espadas de Kirigakuri. Você poderia vendê-las para mim? Tenten colocou as mãos na cintura. Pretendo exibi-las na loja de ferramentas ninja como peças exclusivas. Não vou vendê-las. Suigetsu entrou em pânico. Meu sonho é colecionar todas as 7 espadas dos 7 espadachins ninja. Se você não vender, estará tornando meu sonho impossível. Ei, você acha que sou fácil de convencer, então está tentando a sorte? Tenten não estava para brincadeira. Então vá roubar as Iramekarei, espadas gêmeas, Iramekarei, do Shojuro I. Se você ousar fazer isso, eu posso considerar, embora ainda assim eu não vá concordar no final. A resposta continua sendo não. Suigetsu parecia devastado. Seu sonho estava praticamente acabado. Ele realmente tinha muita audácia. Nem mesmo Kirigakuri ousara pedir aquelas lâminas de volta, e lá estava ele, exigindo-as primeiro. Ele tinha um desejo de morte. Karin deu um soco tão forte na cabeça dele que a água se espalhou, depois se virou para Tenten com um sorriso de desculpas. Tenten, o Suigetsu é um idiota, ele só está brincando. Não leve a sério. Mas, se você quiser levar a sério, tudo bem, se quiser matá-lo, vá em frente. Só não desconte em nós. Suigetsu explodiu. Karin, você está dizendo que eu devo morrer sozinho? É óbvio. Karin deu outro soco nele. Quem te disse para ser tão imprudente e pedir espadas ninja para Tenten? Se você irritar o Natsuki, nem 100 vidas seriam suficientes para acalmá-lo. E assim, de repente, a dupla que vivia em pé de guerra começou a brigar novamente. Tenten não pôde deixar de se divertir. Ela e Natsuki não eram demônios sedentos de sangue que matavam sem pestanejar. Como Karin tinha ficado tão assustada? Karin era tímida demais. Natsuki e Tenten não ficaram muito tempo. Logo foram embora.
Depois disso vieram os demais preparativos para o casamento. Eles tiveram que contratar um mestre de cerimônias para organizar o local e ensaiar cada etapa da cerimônia. Precisaram convencer o restaurante a cuidar do banquete. Tiveram que comprar todo tipo de material. Resumindo, havia muito o que fazer para mantê-los ocupados. E num piscar de olhos, o dia chegou. Visitantes de todas as aldeias começaram a chegar em Konoha. Graças à guerra, todos já se conheciam, e a aldeia tornou-se animada e movimentada da noite para o dia. Muitas pessoas até começaram a comparar os presentes entre si, algumas encantadas, outras infelizes. Felizmente, o dono da loja havia reservado quartos de hotel suficientes com antecedência, então nenhum dos hóspedes precisou se preocupar em ficar sem lugar para dormir. Dinheiro não era problema. Não importava quantas pessoas viessem, ele daria um jeito. Era o evento mais importante da vida de sua preciosa filha, e cada convidado era mais impressionante que o anterior. Ele não podia se dar ao luxo de errar na hospedagem. Natsuki não tinha tempo para encontrar os amigos um por um. Em vez disso, ele foi verificando cada etapa do processo junto com seu sogro, que lhe ofereceu um preço bem em conta. E só relaxou depois de confirmar que nada poderia dar errado. Naquela manhã, os fogos de artifício começaram a estourar bem cedo. Natsuki vestiu o traje de noivo. Sob o olhar de inúmeros amigos e familiares, ele conduziu Tenten da loja de ferramentas ninja de volta para casa. Existiam muitos estilos de casamento no mundo shinobi, alguns com influência japonesa, outros ocidental, outros chinês. Depois de discutirem, Natsuki e Tenten escolheram uma cerimônia com o estilo mais chinês e japonês misturados. Tenten vestia um kipau vermelho e depois de toda a maquiagem, ficou ainda mais deslumbrante. No momento em que Natsuki estendeu a mão para ela, ficou apenas olhando, completamente atônito. Atrás deles, algumas pessoas jogavam pétalas de flores, outras soltavam fogos de artifício. Amigos e familiares acompanharam todo o percurso. O dono da loja até pediu a Konomamaru e Moeji que ajudassem a distribuir doces e votos de felicidades, tornando tudo barulhento, festivo e repleto de alegria. Assim que chegaram à nova casa e com amigos e familiares como testemunhas, eles passaram por uma série de etapas. Finalmente a cerimônia de casamento foi concluída. Não era nada muito complicado, mas era mais do que festivo o suficiente. Todos os presentes já haviam sido recolhidos pelos funcionários que o dono da loja havia contratado com antecedência. Então Natsuki e Tenten não precisaram se preocupar com nada disso. Após a cerimônia, elas ainda tiveram que ir de mesa em mesa para brindar aos convidados e agradecê-los. Liderados pelo mestre de cerimônias Natsuki, Tenten e o dono da loja levaram as bebidas primeiro para a mesa principal. Esta mesa estava repleta de kaji, o Haikaji, Noki, o Tsushikaji, Mei, a Mizukaji, Gaara, o Kazekaji, os 4 Okaji de Konoha, além de Mifune, o líder do País do Ferro, e Shibuki, a líder de Takigakuri. Fazer um brinde primeiro ao Kaji era um sinal de respeito. Todos os Kaji se levantaram e ergueram suas taças com total cortesia. Quanto a Natsuki e Tenten, elas ainda não podiam beber álcool, pois shinobi não tinham permissão para beber antes dos 20 anos. Era uma regra absurda, mas não havia nada que pudessem fazer, então usavam água pura. Quem realmente bebia por elas era o dono da loja. Mas assim que a água foi despejada, Tenten de repente agarrou a barriga e gritou. Tsunade congelou, agarrou imediatamente o pulso de Tenten e sorriu enquanto batia com os nós dos dedos na testa de Natsuki. Bom garoto! Parabéns! Sua esposa conseguiu uma! O anúncio repentino deixou toda a sala em silêncio, atônita. E então veio o alvoroço. Os amigos imediatamente se levantaram e se aglomeraram ao redor, olhando para Tenten incrédulos. Megumi até veio conferir pessoalmente e assentiu com total certeza. É verdade. Tenten está mesmo grávida. Ela está grávida há um mês. Natsuki e Tenten se entreolharam e imediatamente se lembraram de que, cerca de um mês atrás, eles haviam parado de usar proteção. Por um instante, ambos ficaram um pouco envergonhados, mas esse constrangimento logo se transformou em alegria. O dono da loja virou um gole de bebida alcoólica e abriu um sorriso tão largo que não conseguia fechar a boca. Ha. Vou ser avô. Vou ser avô. Todos começaram a dar os parabéns ao mesmo tempo. Parabéns, parabéns. Dupla felicidade. Dono da loja, com uma notícia dessas, vamos beber até cair hoje. Dono da loja, com uma notícia tão importante, sua loja deveria estar oferecendo descontos. Dono da loja, com uma notícia tão importante, sua loja deveria oferecer compras gratuitas por 3 dias. Uma a uma, as sugestões ficavam cada vez mais absurdas. Mas o sogro estava realmente encantado. Apressadamente serviu-se de outra xícara, ainda sorrindo enquanto continuava a brindar. Em pouco tempo, ele já estava um pouco bêbado. Bêbado o suficiente para passar o braço pelos ombros de A. Natsuki não o impediu. Depois de terminar mais uma mesa de brindes, ele levou Tenten especificamente para o círculo de amigos. Os amigos, atenciosamente, afastaram o peixe e a carne para que Tenten não se sentisse desconfortável. Capítulo 445. Assim que os dois se aproximaram, Tenten foi arrastada para o lado por Megumi e Akumo, Hinata, Sakura, Ino e Fu. Afinal, todas tinham praticamente a mesma idade, então, é claro que estavam curiosas sobre a gravidez. E enquanto olhavam para a barriga ainda lisa de Tenten, todos eles pareciam um pouco invejosos. Quem diria que Tenten não seria apenas a primeira a se casar, mas também a primeira a se tornar mãe? Enquanto isso, Natsuki foi cercada pelos rapazes. E sim, caras, era a palavra certa. Cada um deles era um cachorro solitário.
Até o Tomoya, que não era mais solteiro, ainda não tinha chegado a esse ponto. Nem mesmo Neji conseguiu resistir a imitar Gai Sensei e fazer um sinal de positivo. Natsuki, você é realmente incrível. Casar e se tornar pai no mesmo dia. Nenhum de nós consegue competir com você. Tomoya e Lee também aprovaram com o polegar para cima. Chefe, Natsuki é incrível. Naruto sentiu um gosto amargo na boca. A vida do Natsuki está tão boa. Ele se casou com a pessoa que gosta e agora vai ser pai. Shikamaru lançou-lhe um olhar. Isso não é normal? Natsuki corria atrás de Tenten quando tinha 6 anos. Eles estão juntos desde sempre e já moram juntos. Se não fossem menores de idade, não teriam esperado até agora para se casarem. Todos concordaram com a cabeça em total concordância. Quer dizer, se você já tivesse escolhido seu futuro cônjuge aos 6 anos de idade, casar cedo era completamente normal. Naruto, no entanto, encarou Shikamaru. Shikamaru, é fácil para você dizer isso. Eu vi você num encontro com a Temari ontem. Quer se explicar? Oh, fofoca. Imediatamente todos se viraram para encarar Shikamaru, e sob essa pressão, seu rosto ficou vermelho como um tomate. Temari estava sentada em outra mesa, mas com a boca grande de Naruto, ela obviamente já tinha ouvido tudo. Seu rosto também ficou completamente vermelho, ela nem conseguia levantar a cabeça com tantos olhares. Kankuro defendeu sua irmã. Não é normal? Quando você chega a essa idade, conhece alguém de quem gosta. É claro que vocês ficam juntos. Certo, certo, totalmente normal. Eles eram apenas tímidos, só isso. Esse tipo de doçura juvenil e desajeitada era realmente ótimo. Mas esse grupo adorava causar problemas. Em pouco tempo eles empurraram Temari para o assento ao lado de Shikamaru. Kankuro, preocupado que sua irmã pudesse sofrer bullying, apressou-se e sentou-se também. Até mesmo Gaara, que originalmente estava sentado à mesa dos Kage, foi chamado, com a desculpa de que crianças deveriam vir brincar aqui. O grupo todo ficou barulhento e animado, a atmosfera açucarada era tão densa que praticamente grudava no rosto. Mas ninguém percebeu que Sasuke havia permanecido sentado em silêncio o tempo todo, olhando para Natsuki por um instante e depois para Tenten, como se estivesse perdido em pensamentos. Um dos cães percebeu. Pakon liderava os 8 cães ninja enquanto devoravam ração premium, e quando ergueu os olhos, flagrou a expressão contemplativa no rosto de Sasuke. Ver o Natsuki se casar e ter um filho, e pensar na enorme responsabilidade de restaurar seu clã, hein? Tão jovem e já sob tanta pressão. Pensar demais é difícil. Ser humano é complicado. Ser um cachorro é muito melhor. Resmungando para si mesmo, Pakon baixou a cabeça e continuou comendo como se sua vida dependesse disso, porque hoje ele ia comer até se fartar. Akamaru também estava se empanturrando enquanto assentia com a cabeça, embora fosse impossível saber se ele realmente entendia o que Pakon queria dizer. O banquete de casamento transcorreu alegremente, e foi somente ao anoitecer que os convidados começaram a ir embora gradualmente. Alguns até se convidaram uns aos outros para ir ao Yakinikuki para continuar comendo e bebendo. Depois de se despedirem de todos, Natsuki e Tenten finalmente soltaram um suspiro de alívio, olharam uma para a outra e sorriram. O dono da loja respondeu rapidamente, alguém vai limpar aqui, então não precisa se preocupar. Natsuki, amanhã leve a Tenten ao hospital para um exame completo. Certifique-se de perguntar a ela sobre o que ela precisa prestar atenção. O bebê é o tesouro da nossa família, não pode haver o menor erro. Não se preocupe, vovô. Natsuki corrigiu imediatamente a forma como ele o tratava. Hahaha, gostei disso. Não acredito que vou ser avô. O dono da loja parecia extremamente satisfeito. Era raro, sua tolerância ao álcool era claramente alta, pois ele ainda estava acordado naquele momento. Após a casa nova ser limpa, Natsuki acompanhou pessoalmente o dono da loja até em casa, e só então ele finalmente relaxou completamente. Quando ele voltou, Tenten estava sentada no sofá, acariciando suavemente a barriga, irradiando inconscientemente um brilho suave e maternal. Ela provavelmente ainda não conseguia acreditar que seria mãe tão cedo. Natsuki aproximou-se, envolveu-a em seus braços e disse, esposa, é nosso primeiro dia de casados e você já está grávida. O que eu devo fazer? Num dia tão perfeito, vou ser ignorado? Tenten não conseguiu conter o riso, meio divertida, e deu um tapinha na cintura dele. Então, meu querido marido, o que você quer fazer? Natsuki revelou imediatamente suas verdadeiras intenções. Faça alguns clones das sombras e depois vista roupas diferentes. Tudo bem, nossa. Tenten suspirou, mas estava sorrindo. Você também precisa cuidar de si mesma. Kaji Bunshin no Jutsu, técnica do clone das sombras. Uma noite se passou. Na manhã seguinte, Natsuki levou Tenten ao hospital e pediu especificamente a Megumi que o ajudasse. A Megumi prontamente providenciou um obstetra ginecologista de confiança. Como ela estava grávida de apenas um mês, havia muitas coisas com que ter cuidado, e os dois ouviram atentamente as instruções do médico. Megumi também ouvia ao lado deles, provavelmente pensando que precisaria de tudo aquilo no futuro. Depois de voltarem para a casa do hospital, finalmente tiveram tempo de olhar todos os presentes que seus amigos e familiares haviam trazido. O presente de Hashirama, na verdade, eram técnicas secretas de liberação de madeira. Parece que ele não conseguiu vencer a disputa pelo voucher de leitura gratuita da biblioteca Senju, então escolheu isso em vez disso, ainda assim, um excelente presente. Afinal, Natsuki havia sintetizado a linhagem sanguínea do domínio da madeira.
Seu filho provavelmente também teria o domínio da madeira, então seria perfeito. O presente de Tsunade foi ainda maior. Ela deu a Tenten um Inufune, selo da força de 100, e Tenten ficou absolutamente encantada. As reservas de chakra de Tenten nunca foram particularmente grandes. Quando ela usava as ferramentas dos 6 caminhos, dependia de baterias de chakra para suporte. Se ela aprendesse o selo, não só poderia manter uma aparência jovem, como também poderia armazenar chakra continuamente, o que significa que sua força só aumentaria. Quanto ao voucher de leitura gratuita da Biblioteca Senju, na verdade foi Tobirama quem o deu. Ele não estava brincando. Olhando para todos os outros, Shikamaru deu um voucher de viagem para fontes termais. Shoji ofereceu um voucher para um pacote de refeições de luxo. Ino deu um porta-retratos. Sakura também deu um porta-retratos. Gai Sensei e Lee deram halteres. Tomoya e Megumi deram uma geladeira extra grande. Yakumo fez uma bela pintura de paisagem. Hinata ofereceu luvas de casal feitas à mão que combinavam com as suas roupas. Shino e Fu deram um enorme pote de mel de primeira qualidade. Naruto e seu pai Minato deram. De qualquer forma, o que você podia sentir com mais intensidade era a sincera bênção de todos. Então os presentes de Sasuke e Neji ficaram interessantes. Sasuke, de alguma forma, conseguiu colocar as mãos em um conjunto de pergaminhos com projetos de ferramentas ninja clássicas, fornecidos por um famoso mestre artesão da Vila Takumi. Os pergaminhos continham a filosofia de design e forja do mestre, além de diversos projetos poderosos, e ele ainda incluiu uma pilha de materiais raros. Ele claramente se esforçou bastante para isso. Chamar aquilo de um presente generoso não seria exagero, e era exatamente o tipo de presente que Tenten mais amava. Ela ficou tão feliz que praticamente irradiava luz. Quanto a Neji, aquele cara simplesmente presenteou-as com uma propriedade de luxo em nome do clã Hyuga. Ele disse que era para Natsuki e Tenten morarem lá à vontade, quando quisessem. Sério? Problemas de clãs ricos. Mas havia um presente ainda mais chocante. Aquele desgraçado do mandou mesmo com Akuno Joei, pote purificador de âmbar. Usar uma ferramenta Six Patas como presente de casamento. Essa foi a atitude mais absurdamente extravagante de todas. Capítulo 446. Hehe. Finalmente completei o conjunto completo de ferramentas dos 6 caminhos. Agora eu sou a verdadeira Tenten dos 6 caminhos. Tenten abraçou Koakuno Joei, cabaça purificadora de âmbar, como se não pudesse soltá-lo. Ela realmente não esperava que a lhe fizesse uma surpresa dessas. Quando ela o havia pedido antes, ou tentado comprá-lo, ele havia recusado todas as vezes, insistindo que era o tesouro da vila, não para ser dado de presente ou vendido. Mas agora ele o entregou como presente. Ei, ele é generoso, disse Natsuki. Ele examinou o restante dos presentes. Não era só a cabaça purificadora de âmbar. Carne bovina premium de Komogakure, além de vários dos seus novos produtos tecnológicos. Ele realmente pensou em tudo. Provavelmente foi o resultado de a ter refletido cuidadosamente sobre o assunto e discutido com os altos escalões de Komogakure. Seu objetivo, naturalmente, era conquistar a simpatia de Natsuki, o homem mais forte vivo. Claro, a cabaça purificadora de âmbar era um tesouro inestimável, e Komogakure definitivamente não queria se desfazer dele. Mas agora que o mundo estava entrando em uma era de grande paz, a situação era diferente. E mesmo que não fosse se a guerra ainda estivesse acontecendo, Komogakure poderia se unir às outras grandes vilas e ainda assim não conseguiria derrotar Konoha. Nesse caso, ter ou não a cabaça purificadora de âmbar não faria muita diferença. Então foi melhor doá-lo. Todos sabiam que Tenten sempre quisera colecionar o conjunto completo de ferramentas dos 6 caminhos. Esse presente certamente seria um sucesso estrondoso. Foi praticamente um grande favor, um favor que tornaria as negociações futuras muito mais tranquilas. Claramente, a e sua equipe haviam interpretado a situação corretamente. Natsuki realmente aceitaria esse favor, porque Natsuki adorava sua esposa. Enquanto continuava procurando, ele encontrou um presente inesperado de Orochimaru, 6 baterias de chakra de modelo novo, juntamente com um bilhete explicando seu funcionamento. Acontece que as novas baterias de chakra, desenvolvidas com material das pernas decepadas da estátua demoníaca do caminho exterior, foram um sucesso. Exatamente como previsto, cada uma tinha 10 vezes a capacidade das baterias antigas, e uma compatibilidade de chakra extremamente forte. Mais importante ainda, cada bateria utilizava apenas uma quantidade ínfima do material da perna. A porção consumida era basicamente comparável à de um microchip na era moderna. Aquilo foi assustador. Aquelas pernas eram enormes. Mesmo assim, bastava raspar um pedaço do tamanho de uma unha para produzir uma bateria totalmente nova. Com a quantidade de material nessas 2 pernas, elas poderiam suprir completamente a demanda de baterias das 5 grandes aldeias. Obviamente, o material das pernas era precioso demais para ser usado exclusivamente na produção de baterias. Assim, nos estágios iniciais, essas novas baterias seriam basicamente reservadas para os Jonin, garantindo que o poder de combate de elite desfrutasse de uma vantagem decisiva de chakra. Quanto aos demais abaixo de Jonin, eles poderiam continuar usando as baterias antigas por enquanto. Elas ainda eram boas o suficiente. O ponto mais crítico era a compatibilidade. No futuro, não haveria preocupação com a incompatibilidade de chakra tornando uma bateria inutilizável. Eles poderiam até mesmo publicar missões para contratar pessoas para recarregá-las, poupando os usuários do incômodo de fazê-lo por conta própria.
Com uma bateria dessas, o humor de Tenten naturalmente disparou novamente. E Kakashi também, sem mais medo de ficar sem chakra. Mesmo que o Kamui duplo ainda não pudesse ser usado repetidamente sem pensar, pelo menos ele conseguia sustentar uma luta prolongada. Tenten mal tinha guardado a cabaça purificadora de âmbar. Quando viu as novas pilhas, imediatamente abriu um sorriso tão radiante que não conseguiu fechar a boca. Marido, você tinha toda a razão. Orochimaru é absolutamente o maior cientista do mundo ninja. Ele é louco. Claro, disse Natsuki. Por isso sugeri que não o matássemos. Deveríamos usá-lo para o que ele vale. Natsuki nunca teve a intenção de redimir Orochimaru. Não era possível, os crimes de Orochimaru eram profundos demais. E mesmo agora, ele provavelmente não sentia um pingo de remorso. Então eles ainda precisavam ficar em alerta. Naquele momento, Orochimaru estava cooperando apenas porque temia o poder dos 4 guerreiros de nível 6 caminhos de Natsuki. E porque estava extremamente curioso sobre o poder dos Otsutsuki. Não se podia confiar totalmente nele. Mas ele poderia ser útil. Enquanto Orochimaru acreditasse que a cooperação contínua era a única maneira de obter novos avanços na pesquisa, ele não ousaria causar problemas. Eles continuaram examinando os presentes e logo encontraram um da aluna de Orochimaru, Anko, um conjunto de dango de primeira qualidade. Bem, como dizer? Se Anko estava disposta a dar seu dango favorito de graça, então sua sinceridade era inegável. Não há mais nada a acrescentar. A única questão era se Orochimaru e Anko, mestre e aluna, já haviam se reconciliado de verdade. Sem que percebessem, 3 dias haviam se passado. Certa manhã, bem cedo, Natsuki não teve escolha a não ser ir ao escritório do Hokage e começar sua rotina diária. O que ele não esperava era que Naruto já estivesse lá, sentado em sua pequena mesa estudando documentos administrativos, enquanto Minato o orientava pacientemente ao lado. Natsuki, você chegou cedo, disse Minato com um sorriso como um pequeno sol e quente e brilhante. Natsuki, você está aqui, disse Naruto, com uma expressão de total desânimo. Claramente vasculhar aquela papelada tinha dizimado incontáveis neurônios. Com sua péssima aptidão para estudar, aquilo era uma verdadeira tortura para ele. Natsuki riu. Começando a entender por que eu não quero ser Hokage? Naruto assentiu rapidamente. Entendi perfeitamente. Eu não fazia ideia de que ser Hokage fosse tão trabalhoso. Achava que o Hokage só ficava na linha de frente sempre que a vila ou os amigos estivessem em perigo e protegia tudo. Não imaginava que teria tanta coisa para fazer. Natsuki deu de ombros. Então, tudo o que posso dizer é que você entendeu tudo errado desde o início. Você nem sabia o que era, mas passou o dia gritando que queria ser Hokage. Honestamente estou impressionado. Ele continuou, seu verdadeiro sonho é ser reconhecido por todos, certo? Mas com sua força e contribuições, e o fato de você ser filho do 4º Hokage, todos já o reconhecem. Então não faria diferença se você não se tornasse Hokage, faria? Não. O rosto de Naruto ficou sério. Eu definitivamente serei Hokage. Eu cumpro minha palavra. Esse é o meu jeito ninja Uzumaki Naruto, da Tebaio. Ele não estava brincando. Mesmo depois de aprender o quão doloroso era o trabalho administrativo, ele ainda queria fazê-lo. O Naruto de agora não era mais o antigo último da turma. Ele realmente havia amadurecido, confiável, constante, o cara certo. Natsuki só conseguiu fazer um sinal de positivo com o polegar. Então continue assim. Sério, às vezes, se você não entende alguma coisa, não saia gritando sem saber. Tipo quando algumas pessoas ficam gritando que vão ser o rei dos piratas por 20 anos, e aí descobrem que o sonho delas nem é ser o rei dos piratas de verdade. É o tipo de coisa que todo mundo zoa para sempre. Pouco tempo depois, Tsunade, Hashirama, Tobirama, Jiraiya e Kakashi também chegaram. Primeiro, eles cuidaram da papelada do dia e, em seguida, iniciaram uma pequena reunião. Tsunade disse, após um mês, a proposta da Grande Aliança foi transmitida aos líderes e daimyo de todos os países. Provavelmente já a discutiram. Em breve, a cerimônia de posse da aliança será realizada na Terra do Ferro. Ainda precisamos trabalhar com as outras grandes vilas para finalizar os artigos e regras concretos. Isso não será um problema, disse Tobirama com tranquilidade. Tenho usado o Iraishin, deus voador do trovão, para viajar até cada vila para as negociações. A redação dos artigos está indo bem. Precisamos apenas confirmar tudo novamente na cerimônia de posse, e se alguém tiver alguma dúvida, podemos discutir as revisões então. Hashirama parecia satisfeito. Parece que todos estão realmente motivados. Todos anseiam pela paz. Kakashi sorriu. Porque todos sabem que há um inimigo externo vindo em sua direção que quer destruir o mundo ninja. Ninguém quer guerra em um momento como este. O pouco lucro que se pode obter em uma guerra não vale a pena comparado à aniquilação total. Todos assentiram com a cabeça em concordância. Mas ninguém parecia feliz. Suas expressões eram pesadas, solenes. O clã Otsutsuki representava uma ameaça demasiado grande para o mundo ninja e para todos os planetas habitáveis do universo. Se o mundo ninja seria realmente capaz de enfrentá-los, isso ainda era uma incógnita. Mesmo com os 4 guerreiros de nível dos 6 caminhos de Natsuki, quem poderia garantir que os outros Otsutsuki não seriam ainda mais fortes? Quando esse momento chegasse, será que Natsuki e os outros realmente conseguiriam vencer? Capítulo 447. Quanto tempo falta exatamente para a cerimônia de posse da aliança? De volta ao trabalho, Natsuki obviamente ainda não tinha compreendido completamente a situação. Tsunade respondeu, daqui a 10 dias.
Os representantes dos vários países e vilarejos que planejam se juntar provavelmente já partiram. Nós também teremos que partir em 2 dias e seguir direto para a Terra do Ferro para finalizar todo o processo com as grandes nações e garantir que nada dê errado. Ao ouvir isso, Natsuki assentiu com satisfação. Parece que as coisas estavam indo muito bem. Uma vez formada a Grande Aliança, o mundo ninja estaria em completa paz. Depois disso viria o plano para a invasão Otsutsuki. Primeiro, capturar o Otsutsuki que estava escondido, Ishiki, e usá-lo como material experimental para eliminar a ameaça oculta ao mundo ninja e aumentar rapidamente seu poder de combate geral. Quando os outros Otsutsuki chegassem, teriam uma baita surpresa. Orochimaru com certeza ficaria tão empolgado que gritaria: materiais, são só materiais. Natsuki, você também tem que ir. A frase de Tsunade o trouxe de volta à realidade. Por que eu tenho que ir? Natsuki piscou perplexo. Tsunade-sama, você não pode simplesmente nos representar? Eu me casei há apenas 12 dias. Nem tive lua de mel ainda e já tive que voltar ao trabalho. Estou sofrendo aqui. E a Tenten está grávida, eu tenho que ficar em casa cuidando dela. Como eu vou ficar correndo por aí? Tsunade cruzou os braços e zombou. Você tirou um mês inteiro de folga para o seu casamento, e todos os outros dividiram o seu trabalho. Nós quase nos matamos de trabalhar enquanto você estava por aí curtindo a vida boa. E agora você quer continuar livre e despreocupado. Pode sonhar. Kakashi concordou plenamente. Natsuki, a Grande Aliança foi ideia sua. Você precisa estar lá. Isso é Konoha demonstrando sinceridade. Hashirama acrescentou, na verdade, as grandes nações solicitaram a presença dos 4 Kage e dos 4 grandes heróis, para demonstrarmos nossa força adequadamente, de modo que os países e vilarejos que ainda não estão convencidos se alinhem. Além disso, muitas pessoas querem conhecer os heróis que salvaram o mundo ninja. Mesmo que você não queira ir, você tem que ir. Natsuki revirou os olhos, mas não insistiu em dizer que não iria. Na pior das hipóteses, ele usaria o Iraishin, deus voador do trovão, para voltar para casa quando tivesse uma oportunidade. De qualquer forma, o Iraishin dele estava quebrado. Depois disso, Natsuki pediu especificamente uma cópia da minuta da carta para ler. Mesmo que não fosse a versão final, deveria ser bem próxima, especialmente o Tratado de Aliança. Aquela parte tinha que ser absolutamente impecável. Eles não podiam deixar ninguém explorar brechas na redação. Enquanto lia, ele mencionou casualmente o novo tipo de bateria. Claramente ninguém mais tinha recebido a notícia ainda. Orochimaru provavelmente tinha acabado de desenvolvê-lo e ainda não havia entregue seu relatório de pesquisa. Ao ouvirem as vantagens da nova bateria de chakra, todos ficaram entusiasmados. Tsunade, em particular, não se conteve. Ela retirou uma bateria do braço de Natsuki. Cada um deles a experimentou, confirmou a alta compatibilidade e percebeu que a capacidade de chakra era enorme. Imediatamente, todos estavam com sorrisos de orelha a orelha. Tsunade imediatamente fez um sinal de positivo com o polegar. Com essa nova bateria, não precisarei ativar o Inoton, liberação Yin, ao enfrentar inimigos fortes. Kakashi também elogiou. Agora meu Kamui duplo pode ser usado onde realmente importa. Os irmãos Senju também ficaram extremamente satisfeitos. Mesmo que já tivessem muito chakra, quem reclamaria de ter mais? Mais chakra significava que você podia lutar por mais tempo. Essa nova bateria chakra foi um grande acontecimento. Os olhos de Jiraiya até se encheram de lágrimas. Isso é ótimo. Orochimaru finalmente fez algo que importa. Deve compensar pelo menos parte do mal que ele fez. De todos, Jiraiya sempre teve o maior carinho por Orochimaru como companheiro. Ele chegou a ficar com o coração partido pela deserção de Orochimaru. Agora, Orochimaru havia se afastado das trevas e podia se redimir por mérito próprio. Não havia desfecho melhor do que esse. Naruto também experimentou e ficou muito satisfeito. Embora ele tivesse a raposa de 9 caudas como uma enorme bateria, depender demais desse poder nem sempre era uma coisa boa. Na última vez que lutaram contra 10 caudas, o chakra da 9 caudas havia sido drenado tremendamente, tanto que precisou de tempo para se recuperar pela primeira vez. Se tivessem baterias de chakra de alta capacidade como essas naquela época, não teriam sido tão passivos. Mas, quanto chakra essa bateria realmente armazena? Precisamos de um número, certo? Naruto estava genuinamente curioso. Bem, todos olharam para Natsuki, porque nenhum deles tinha muita noção da situação. Natsuki também não tinha muita noção disso, mas poderia inventar uma nova. Uma bateria equivale a cerca de 5 barras. Uma barra é mais ou menos a mesma quantidade de chakra do Naruto, e o chakra do Naruto equivale a cerca de 100 Kakashi-senpai. Então, por que não usamos o Kakashi-senpai como unidade? O chakra de um Kakashi com problemas renais equivale a 1K. Então, uma barra equivale a 100K, e uma bateria a 500K. O que acham? Kakashi protestou imediatamente. Não, terrível. O que essa bateria tem a ver comigo? Porque meu nome é a unidade. E eu não tenho problemas renais. Meu chakra apenas é drenado pelo Kamui, só isso. Mas todos os outros assentiram. Um Kakashi equivale a 1K, uma bateria equivale a 500K, super claro, super direto. Vamos fazer isso. Não. Kakashi protestou com todas as suas forças, mas foi inútil. Ele já conseguia imaginar como as pessoas o olhariam quando se tornasse uma unidade de chakra. Tipo, olha só, esse é o Kakashi com deficiência renal. A capacidade de chakra dele é de apenas 1K.
Mesmo 500 Kakashi com deficiência renal equivalem a apenas uma bateria nova. Como ele ia sair daquele jeito? Então Kakashi lançou um olhar fulminante para Natsuki. Natsuki, você fez isso de propósito ou sem querer? Natsuki parecia completamente sério. Kakashi-senpai, estou te ajudando a ficar famoso. O Sharingan do Kakashi praticamente se transformou num Byakugan Iga. Eu não preciso de fama. Minha reputação como o melhor técnico de Konoha já é bastante conhecida. Não preciso de mais um título de deficiente renal. E além disso, você inventou a bateria de chakra. O Orochimaru aprimorou-a para este novo modelo. Não faria mais sentido chamar um bar de Na ou um de ouro. Natsuki e os outros balançaram a cabeça negativamente. Não, os números não batem e 1K, 100K, 500K soa bem. É assim que vamos chamar. Todos decidiram por unanimidade. As objeções de Kakashi eram inválidas. E como previsto, não demorou muito para que a unidade se espalhasse por toda Konoha. Diante dos sorrisos zombeteiros de seus amigos, Kakashi sentiu como se sua vida tivesse acabado. Tanto faz. Só fui enganado por um calouro uma vez, só isso. Mais tarde, eu me vingo. Além disso, o fato de ele gostar de ler histórias do tio Estrela já era de conhecimento geral. Mas uma reputação embaraçosa não ia matá-lo. No dia seguinte, chegou o relatório de Orochimaru sobre a nova bateria. De alguma forma, Orochimaru recebeu a notícia incrivelmente rápido, porque o relatório usava K a comunidade, deixando Kakashi completamente sem palavras. Tsunade não conseguiu conter o riso, mas mesmo assim leu o relatório com todos e planejou discutir a produção da nova bateria de chakra com as outras vilas posteriormente. Este era um material estratégico. Eles não podiam se dar ao luxo de ter escassez. Orochimaru só se encarregava da pesquisa, não da produção. Seu tempo dedicado à pesquisa era precioso demais. Ele já havia entregue o relatório. Como produzi-lo era algo que as aldeias precisavam descobrir. Capítulo 448. Mais um dia e Natsuki, Tobirama e Minato usaram o Iraishin, deus voador do trovão, para lançar um grupo inteiro direto para a Terra do Ferro. Desta vez, a delegação de Konoha para a cerimônia de posse incluiu Natsuki, Sasuke, Naruto e Neji, além de 4 Hokages. Shikamaru acompanhou como conselheiro do escritório, e eles também trouxeram um esquadrão de escolta da Anbu. Quanto à segurança da vila, isso ficou a cargo de Jiraiya e Kakashi. A força de segurança seria temporariamente liderada por Shino, e os principais clãs forneceriam apoio auxiliar. E Tenten tinha recebido ordens para ficar em casa de licença se algo acontecesse, ela enviaria imediatamente uma mensagem por meio de um rastreador de papel. Não havia necessidade de se preocupar com a segurança de Konoha. Aonoki e Mei Gaara já haviam chegado. Afinal, eles não podiam usar o Iraishin, deus voador do trovão, então tiveram que chegar cedo ao local do combate shinobi. A não se preocupou com formalidades. Assim que se aproximou, disse: Iraishin é realmente conveniente. Você acha que poderia ensiná-lo também a alguns dos jovens da nossa aldeia? Onoki, Mei e Gaara se assustaram. Nenhum deles esperava que a realmente dissesse aquilo em voz alta, e ele não parecia estar brincando nem um pouco. O que os chocou ainda mais foi que Natsuki simplesmente assentiu e concordou. Claro, escolham alguns garotos com aptidão para o espaço-tempo, e o caráter deles precisa ser sólido. Não me importo de passar isso adiante. Tsunade e os outros, ao ouvirem isso, não se opuseram, porque havia um grande inimigo lá fora. Agora todos estavam presos à mesma corda, uma corrente de gafanhotos. Eles deveriam ser francos e diretos. Se cada vila importante tivesse pessoas capazes de usar Iraishin, deus voador do trovão, então, seja para comunicação ou para receber reforços, tudo se tornaria muito mais fácil. Todos ficaram comovidos com a retidão de Konoha. Por um instante ficaram apenas olhando, um pouco atonitos. Onoki rangeu os dentes. Então Iwagakuri também enviará pessoas para aprender Iraishin. E eu também colocarei nossas técnicas secretas de Yoton, liberação de lava, na mesa. Suas outras vilas podem enviar jovens shinobi excepcionais para aprendê-las. Ele não havia oferecido o Jinton, estilo partícula, diretamente, mas para o teimoso Onoki, isso já era um passo enorme. Claramente, ele também entendia isso. Diante da paz no mundo shinobi, uma mera arte secreta não era nada. Se você quisesse confiança, precisava demonstrar sinceridade. A jogou a cabeça para trás e riu. Ha. Onoki, você é mais rápido no gatilho do que eu. Então o meu modo Chakra Raiton, liberação de relâmpago, eu também não me importaria de compartilhar isso. Percebendo o ímpeto, Gaara falou com firmeza. Manipulação de areia e nossas técnicas secretas de Jiton, liberação de imã, Tsunagakuri também pode compartilhá-las. Mei jogou o cabelo para trás, charmosa como sempre. Eu tenho Yoton, liberação de lava, e Futon, liberação de fervura. Você pode mandar mudas boas para aprenderem comigo também. E seria melhor se você mandasse alguns rapazes bonitos. Romance entre professor e aluno não é tão ruim assim. Ao ouvir as palavras de Mei, todos não conseguiram conter o riso. Na última vez que Mei foi a um casamento, ela se esforçou bastante para puxar conversa com os jonin solteiros de Konoha. Mas ela foi muito entusiasmada e suas intenções ficaram óbvias demais. Ela acabou espantando muitos deles. No fim, não conseguiu fisgar nenhum. Ainda assim, ela era realmente linda e atraente, e certamente havia pessoas que gostavam dela. Ela era simplesmente impaciente demais, desesperada para se casar, e agora estava até de olho em futuros alunos. Era difícil não achar aquilo absurdo.
Já que todos estão demonstrando tanta retidão, então o Kenjutsu da Terra do Ferro também pode ser compartilhado. Mifune aproximou-se, com um semblante ousado e cheio de energia. Obviamente, diante da crise do mundo shinobi, todos se uniram firmemente. Antigas mágoas foram deixadas de lado e ninguém mais planejava guardar seus segredos. Primeiro, proteger o mundo shinobi, todo o resto podia esperar. Natsuki acreditava que com todos tão unidos, eles derrotariam completamente os Otsutsuki e protegeriam o mundo shinobi. Depois disso, todos, juntamente com Mifune, finalizaram o processo de cerimônia de adesão à Grande Aliança Mundial Shinobi, discutindo e corrigindo quaisquer problemas potenciais no pacto. Durante esse período, delegados de várias nações e aldeias chegaram um após o outro. Isso incluía Shibuki e Fuji Takigakuri, Conan de Amegakuri e outros. Até mesmo alguns países e vilarejos neutros ou remotos enviaram pessoas, independentemente de terem participado ou não no final. Eles ainda queriam testemunhar esse grande evento. O daimyo chegou por último. Eles eram basicamente inúteis e tinham uma arrogância enorme. Mas todos eles haviam sido pegos no Tsukuyomi infinito, então entendiam a gravidade da situação. Consequentemente, em sua maioria não apresentaram objeções. Afinal, se o mundo shinobi acabasse, eles e seus descendentes não poderiam continuar vivendo no luxo. E como dependiam da proteção shinobi, não ousavam se opor a eles em questões fundamentais de certo e errado. Quando chegou a hora, a cerimônia de posse teve início oficialmente. Como Konoha era a região com maior representação, Tsunade falou primeiro, relatando mais uma vez tudo sobre a Quarta Guerra Mundial Shinobi, enfatizando a ameaça dos extraterrestres Otsutsuki, a crise que o mundo shinobi enfrentava e a importância da Grande Aliança Mundial Shinobi. Depois disso, Hashirama, o deus do shinobi, leu o pacto em voz alta. O pacto era extenso, mas resumidamente consistia em alguns pontos essenciais. Em primeiro lugar, a Grande Aliança não interferiria nos assuntos internos das nações ou aldeias membros. Caso alguém enfrentasse dificuldades, também poderia buscar ajuda da aliança. Em segundo lugar, cada nação e aldeia deve garantir que não inicie guerras de agressão externa. A Grande Aliança rejeitou todas as lutas internas sem sentido. Se alguém violasse isso, a aliança o condenaria, e até mesmo interviria diretamente para impedi-lo. Em terceiro lugar, enfatizou a principal missão da Grande Aliança, desenvolver-se em conjunto e fazer amplos preparativos para responder a qualquer futura invasão Otsutsuki. Além disso, a investigação dos Otsutsuki seria incluída na agenda. Nações e vilas formariam equipes de investigação. Todos deveriam participar ativamente, trabalhando juntos para eliminar quaisquer ameaças ocultas à segurança do mundo shinobi. Depois disso, Natsuki, Sasuke, Neji e Naruto, 4 grandes heróis, se apresentaram, assim como os 3 Hokages revividos. Aqueles países e vilarejos que não compreendiam totalmente a situação viam o quão poderosa Konoha era. Contudo, Konoha não havia unificado o mundo shinobi, não havia buscado a hegemonia, em vez disso, estava formando uma aliança. Poderíamos chamar isso de sinceridade em seu extremo. E a força que demonstraram realmente fez com que as pessoas se sentissem à vontade. Assim, muitas nações e aldeias foram tentadas e, uma após a outra, deixaram seus nomes no pergaminho de ascensão. Talvez alguns países ou vilarejos não tenham participado, mas isso não impediu o sucesso da cerimônia. A partir desse dia, a Grande Aliança Mundial Shinobi foi verdadeiramente estabelecida. Ótimo! Agora podemos começar a investigação contra Otsutsuki Ishiki. Natsuki refletia em silêncio, enquanto seu olhar percorria cada rosto desconhecido presente. Infelizmente, ele não tinha assistido Boruto, então não sabia nada sobre as forças ou os membros de Ishiki. Isso significava que ele não tinha nenhuma vantagem de conhecimento prévio para ele. As únicas coisas em que podia confiar eram as capacidades de inteligência da aliança e sua própria força descomunal. Otsutsuki Ishiki havia permanecido oculto e escondido por mais de 1000 anos. Ele certamente já tinha olhos e ouvidos espalhados por toda parte. Então ele definitivamente sabia sobre a Grande Aliança. Se nada de inesperado acontecesse, ele certamente se manteria discreto e oculto. A menos que tivesse absoluta certeza de que poderia aniquilar a Grande Aliança, não apareceria de forma precipitada. Após o término da cerimônia de adesão, os delegados de várias nações e aldeias aproveitaram a oportunidade para discutir acordos de cooperação comercial. Conan, representando o país da chuva, assinou um acordo comercial de recursos hídricos com o país do vento de Gaara. O preço unitário da água era muito baixo, deixando o país do vento extremamente satisfeito. E com o país do vento fazendo grandes encomendas, o país da chuva, que já não sofria com a falta de água, também ficou encantado. Foi uma verdadeira cooperação em que todos saíram ganhando. Além disso, para garantir que a Terra da Chuva pudesse ser alimentada, Conan também assinou um acordo de comércio de grãos com a Terra do Fogo. O dinheiro arrecadado com a venda de água foi suficiente para comprar enormes quantidades de comida. O povo da Terra da Chuva nunca mais passaria fome. Capítulo 449. Natsuki aproveitou a oportunidade para discutir o assunto da equipe de investigação com todos os outros. Suzuki Ishiki era, em última análise, uma ameaça à espreita. Ninguém sabia quando ele poderia surgir de repente, e quando isso acontecesse, não haveria como se proteger. Em vez de esperar na defensiva, era melhor tomar a iniciativa, encontrar seu rastro e eliminá-lo com um golpe fulminante. Gaara levantou a questão óbvia. Natsuki, não temos a mínima ideia. Por onde começamos? O outro Kaja assentiu também. Sim.
Formar uma equipe de investigação não é o problema. Temos nossos melhores shinobi de rastreamento e inteligência. Mas não temos ideia de como o parceiro de Kaguya realmente é. Mesmo que encontremos uma pista, podemos deixá-la passar. Esse era realmente o problema central. Se você não tivesse nenhuma pista, não haveria nada para investigar. Mas Natsuki conhecia anime como a palma da mão. A ideia de um vilão poder ficar parado para sempre? Por favor, em anime, os vilões sempre estavam tramando alguma coisa. E enquanto estivessem envolvidos em alguma atividade, seja às claras ou nas sombras, sempre haveria vestígios. Natsuki analisou calmamente. O parceiro de Kaguya certamente está no mundo shinobi e está escondido há muito tempo. Encontrá-lo não será fácil. Mas contanto que ele ainda tenha o mesmo objetivo que Kaguya, ele agirá. Portanto, nossa investigação precisa se concentrar em 2 elementos. 1, incomum. 2, misterioso. Todos pareciam estar com o olhar perdido. Eles conseguiam entender cada palavra que ele dizia. Só não entendiam o que ele realmente queria dizer. Neji, sempre perspicaz, foi o primeiro a entender. Incomum e misterioso. Quer dizer, uma organização misteriosa e um comportamento incomum? Sasuke seguiu imediatamente. Se ele tem o mesmo objetivo que Kaguya, então, mesmo que esteja se escondendo, não ficará parado. Ele pode ter construído uma organização secreta. Quanto ao comportamento incomum, coletar informações por todo o mundo shinobi, especialmente bisbilhotar informações da Quarta Guerra Mundial Shinobi sobre Kaguya e a 10 Caudas. Isso se encaixa tanto em incomum, quanto em misterioso. Vamos começar por esses 2 pontos. Natsuki olhou fixamente para os 2, genuinamente surpreso. Ele nem sequer tinha explicado direito ainda, e eles já tinham entendido. Eles estavam realmente crescendo rápido, não apenas em força, mas também em perspectiva. Já eram capazes de ser excelentes líderes. Os outros também viram e todos assentiram em reconhecimento. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam evitar sentir inveja de Konoha. O nível de talento de Konoha era absurdo. Por sorte, eles também viram Naruto coçando a cabeça e com uma expressão de sofrimento, o que restaurou um pouco o equilíbrio emocional deles. Aparentemente, nem todo ser poderoso vem com um cérebro poderoso. Naruto havia começado a participar de trabalhos diversos, mas sua compreensão ainda não conseguia acompanhar. Na verdade, não era culpa dele. Ele sempre foi um aluno ruim desde pequeno, além de ficar mais forte, tinha dificuldades para acompanhar o ritmo em outras áreas. Na história original, antes de Naruto se tornar o 7º Hokage, ele passou anos estudando intensamente sob a supervisão de Kakashi antes de finalmente assumir o cargo. Mesmo assim, sua capacidade administrativa ainda estava muito aquém do necessário. Ele não conseguia nem mesmo comparecer adequadamente ao aniversário de sua filha. E Boruto frequentemente ficava furioso a ponto de querer matar o próprio pai. Enfim, voltando à equipe de investigação. Agora que tinham uma direção, tudo ficou muito mais simples. A disse, então lançamos uma rede ampla. Nenhum indivíduo ou organização suspeita escapa impune. Noki acrescentou, nesse caso, a equipe de investigação precisa não apenas de instintos aguçados, mas também de números. Reunimos todas as informações suspeitas em todo o mundo shinobi e as analisamos em conjunto. É como procurar uma agulha no palheiro, mas se o inimigo for suficientemente peculiar, encontrar vestígios não será difícil. O outro Kage assentiu com a cabeça, e então começaram a discutir as atribuições de pessoal para a equipe de investigação. O lado de Konoha planejava colocar Kakashi no comando. Ele era um talento completo, forte, inteligente e estável. Tê-lo como líder era a escolha mais tranquilizadora. E com Kakashi, ele podia escolher livremente membros do clã Aburami, do clã Inuzuka e do clã Hyuga. Esses 3 clãs eram os mais fortes quando se tratava de coletar informações. Com o apoio deles, a investigação seria fácil. Ao ver Konoha se esforçar tanto, as outras vilas naturalmente se recusaram a ficar para trás. A designou seu melhor braço direito, Darui. Noki até mesmo colocou seu próprio filho, Kurotsushi, não Kurotsushi, Kitsushi, no comando. Mei designou Ao. Gaara designou Kankura. Todos eles eram membros da elite em suas respectivas aldeias. Quem quer que assumisse a liderança daria certo. Após a discussão ter praticamente terminado, Mifune pretendia receber todos adequadamente. Mas como sempre, se nada de inesperado acontecesse, então algo inesperado tinha que acontecer. Um pedaço de papel apareceu de repente diante de Natsuki. Ele o agarrou, examinou-o rapidamente e seus olhos se estreitaram. Parece que Konoha terá que sentir falta da hospitalidade de Mifune dono. Todos ficaram paralisados. Eles entenderam imediatamente, algo havia acontecido. Natsuki entregou o bilhete diretamente a Neji. Neji sabia que era uma mensagem de Tenten. Ele a pegou e leu, e no segundo seguinte, a raiva explodiu em seu rosto. Então ele finalmente se revelou, e ainda ousa sequestrar minha irmãzinha. Ele está morto. A expressão de Naruto mudou. Hinata foi sequestrada? Os outros correram para ver também. O bilhete dizia, Anabi, enquanto realizava uma missão Genin, foi sequestrada por alguém que alegava ser Tsutsuki Toneri. Localização atual desconhecida. Otsutsuki Toneri? Otsutsuki. Todos prenderam a respiração, porque eles literalmente tinham acabado de falar sobre investigar os Tsutsuki. E agora um deles praticamente havia caído na armadilha sozinho. Embora quem tenha sido sequestrada não tenha sido Hinata, mas sim Anabi. Sasuke franziu a testa. Ele sequestrou a Anabi. Por causa do Byakugan? Então ele provavelmente não é parceiro da Kaguya. Neji assentiu. Com certeza um descendente de Amura na lua. Natsuki disse que o alvo deles é o clã Hyuga.
Ele provavelmente descobriu que o Byakugan de Hanabi é excepcionalmente puro, então a escolheu como alvo. E provavelmente viu que as defesas da vila eram fortes, então esperou até que ela saísse em missão. Hanabi agora era diferente da história original. Na versão original, como Hanabi substituiu Hinata e deveria herdar o posto de chefe do clã Hyuga, mesmo durante a academia, e após se formar, ela não seria designada para um esquadrão. Ela permaneceria sob as regras estabelecidas pelo clã. Mas agora, como Neji havia mudado o clã Hyuga, Hanabi tinha chegado aos 12 ou 13 anos, se formado e, naturalmente, foi colocada em uma pequena equipe como de costume, saindo em missões. E em uma rara viagem para fora da aldeia, Toneri pôs os olhos nela. Toneri queria usar os olhos de Hanabi para obter o Tenseigan. Natsuki disse, Neji, isso diz respeito ao mundo shinobi, mas também é um assunto de Konoha, e é diretamente um assunto do seu clã Hyuga. O que você pretende fazer? Natsuki pretendia passar o assunto para Neji. Envolvia o clã Hyuga e como chefe do clã, Neji tinha autoridade para decidir. Além disso, essa era a oportunidade perfeita para Neji demonstrar liderança. Neji não perdeu a calma. Ele olhou para Natsuki e disse calmamente, quero que isso se resolva sem que você precise intervir, Natsuki. Natsuki piscou. Ele não esperava que Neji dissesse aquilo, mas Sasuke entendeu imediatamente o que Neji queria dizer. Neji, você não quer depender do Natsuki, quer? Porque o Natsuki é forte demais. Capítulo 450. Neji assentiu. Certo. Acredito que se Natsuki intervir, aquele tal de Otsutsuki Toneri não sobreviveria nem a um único soco de Nikuchi, liberação de carne dele. Mas se fizermos assim, não adianta nada. O Otsutsuki que invadir no futuro não será apenas um, não podemos depender só do Natsuki. Precisamos ser capazes de derrotar o inimigo por conta própria. Dessa vez, Naruto entendeu. Então este é o melhor teste. Um teste onde Natsuki não interfere. Todos os outros tiveram a mesma percepção e olharam para Neji com renovado respeito. Manter a calma quando sua irmãzinha foi levada, e ainda assim pensar tão longe no futuro, Neji foi realmente excepcional. Natsuki abriu os braços. Então irei encontrar Orochimaru. Vou trazê-lo comigo para observar de longe, e aproveitarei o tempo livre para coletar amostras. Afinal, até mesmo uma única gota de sangue de Otsutsuki Toneri é um excelente material de pesquisa. Não podemos desperdiçá-la. Neji concordou. Tudo bem, então vamos deixar rolar. Natsuki não se opôs. Ele já pretendia deixar Neji cuidar disso de qualquer maneira. Como Neji tinha um plano, Natsuki ficou feliz em deixá-lo executá-lo. Mifune disse, nesse caso todos de Konoha, tratem primeiro de seus assuntos urgentes. Eu hospedarei os outros. Se precisarem de ajuda, é só pedir. E quando terminarem, voltem, minha hospitalidade não será esquecida. O outro Kage acrescentou, se precisar de ajuda, é melhor pedir. Não tenha vergonha. Muito bem. Obrigado a todos. Neji não fez cerimônia. Então virou-se para Minato. Quarto dono, por favor, leve-nos de volta para Konoha. Se ele disse que não podia contar com Natsuki, então não podia contar com Natsuki mesmo, ele nem deixaria Natsuki levá-los para casa. Esse foi o modo sem Natsuki ativado na hora. Nesse ritmo, Natsuki provavelmente nem teria permissão para falar. Natsuki apenas sorriu e, em seguida, usou o Iraishin, deus voador do trovão, para saltar diretamente para o laboratório de Orochimaru. Orochimaru estava no meio de um experimento. Ele sentiu a chegada de Natsuki, mas não se deu ao trabalho de parar, continuou trabalhando. Natsuki disse, os descendentes de Amura apareceram na lua. Rachadura. Orochimaru esmagou o tubo de ensaio em sua mão. Ele virou a cabeça bruscamente, as pupilas verticais brilhando de excitação. Material Otsutsuki surgiu? Hehehe. O que você precisa que eu faça? Natsuki encontrou um lugar para se sentar. Sem pressa. Vou explicar. Um cara que se autodenomina Otsutsuki Toneri acabou de sequestrar Hanabi do clã Hyuga. Então presumimos que ele seja descendente de Amura. Neji está liderando a operação, e recebi ordens para não interferir. Tudo o que preciso fazer é levar você comigo para observar quando a luta começar, e se houver uma brecha coletar amostras. Orochimaru passou a língua pelo rosto, ainda vibrando de expectativa. Coletar amostras, é o que eu faço de melhor. Então primeiro preciso preparar minhas ferramentas. Ele imediatamente começou a reunir os suprimentos por conta própria. Recipientes para coletar o sangue que pingava no chão. Grandes cilindros de vidro para selar membros e carne decepados. Frascos com nutrientes para preservar globos oculares. Tudo o que pudesse ser necessário, absolutamente tudo. Afinal, esse Toneri era descendente de Otsutsuki Amura, que viveu por muito tempo na lua. Sua linhagem seria pura. Com um material tão bom, Orochimaru não ia querer desperdiçar nem um único fio de cabelo. Assim que Orochimaru terminou de se preparar, Natsuki os transportou de volta para Konoha imediatamente, indo direto para o complexo Hyuga. Neji e os outros tinham acabado de retornar e ainda estavam reunindo informações. Yashi já havia recebido o relatório do instrutor da missão de Hanabi. Agora, ele estava informando Neji diretamente. Segundo eles, o sequestrador tinha cabelos longos azul esbranquiçados e usava um casaco branco. Ele era jovem, mas manteve os olhos fechados o tempo todo. Ele tinha um boneco consigo, roupas pretas, chapéu preto e um emblema de lua no chapéu. O boneco era muito forte. O Genin responsável não era páreo para ele.
O homem levou a Nabi, alegou ser Otsutsuki Toneri e disse ao instrutor para trazer uma mensagem. Ele exigiu que a vila entregasse Hinata e declarou que destruiria o mundo shinobi criado pelo sábio dos 6 caminhos. Destruir o mundo shinobi? Que pirralho falastrão. Todos os Otsutsuki eram assim, sempre falando em acabar com o mundo? Hinata se pronunciou imediatamente. Neji Nin-san, se o alvo dele sou eu, então me deixe ir também. Eu trarei a Nabi de volta. Naruto interveio imediatamente. Hinata, não se preocupe. Traremos a Nabi para casa. Yashi respondeu instintivamente. Hinata, não cause problemas. Siga as ordens do chefe do clã. Mas Neji estendeu a mão e pousou a palma da mão na cabeça de Hinata, sério e firme. Hinata, você e a Nabi são minhas irmãs mais novas. Não vou deixar você correr esse risco. E não vou deixar nada acontecer com a Nabi. Confie em mim. A Nabi vai ficar bem. E aquele Toneri, se ele ousar encostar um dedo na minha irmãzinha, só haverá um fim para ele, a morte. Enquanto falava, uma intenção assassina emanou dele, a primeira vez que Neji a liberava. Nem mesmo quando enfrentou Kaguya ele havia sido assim. Era óbvio. Otsutsuki Toneri havia tocado na balança reversa de Neji. Levar a Nabi era uma coisa. Mirar também em Hinata era outra bem diferente. Basicamente, ele estava pisando em terreno minado. Hinata não achou a intenção assassina de Neji assustadora. Em vez disso, sentiu-se reconfortada. Ela acreditava que Neji Nin-san resgataria a Nabi. Ah, isso não vai funcionar, Neji-kun. Orochimaru interrompeu suavemente. Quero material vivo. Espécimes mortos perdem a maior parte do seu valor. Neji hesitou, mas não recusou. Tudo bem, vou deixar um vivo para você. Um homem como esse, acabar vivo em suas mãos é pior do que morrer. O sorriso de Orochimaru tornou-se sinistro. Exatamente. Vou garantir que ele receba uma lição merecida. Todos os outros não conseguiram evitar um arrepio. Comparado à intenção assassina de 6 estrelas de Neji, Orochimaru era de alguma forma ainda mais aterrorizante. Se Toneri se tornasse material de pesquisa para Orochimaru, ele provavelmente nem sequer teria a misericórdia do suicídio. Ele mereceu, mas só de imaginar já era horrível. Naruto insistiu. Podemos parar de falar e ir direto ao ponto? Como vamos salvá-la? Neji olhou para o céu. Se ele desceu da lua, então provavelmente voltou para lá. Sasuke, vamos precisar de você. Relaxa. É só a lua. Se eu quiser ir, eu vou. Enquanto Sasuke falava, um de seus olhos se transformou em um Rinnegan de 6 Tomoe. Com seu dojutsu ativado, um vazio negro se abriu instantaneamente. Um portal espaço-temporal. Ele pode alcançar qualquer espaço. Natsuki piscou e então se lembrou. O Rinnegan de Sasuke realmente podia realizar movimentos no espaço-tempo, só que consumia mais chakra quanto mais distante fosse o destino. Mas a lua não estava tão longe. Algumas viagens de ida e volta não eram nada. Era absurdamente conveniente. Natsuki ainda perguntou. Sasuke, parece que você tem aptidão para o espaço-tempo. Gostaria de aprender Iraishin, deus voador do trovão, algum dia? Os olhos de Sasuke brilharam. Que bom que você me lembrou. Quando tiver tempo me ensine. O portal é bom, mas consome muita energia e a velocidade não é das melhores. O Iraishin ainda é mais prático. Sinceramente, Sasuke queria o Iraishin, deus voador do trovão, há muito tempo. Ele só não tinha tido coragem de pedir. Já que Natsuki tocou no assunto, Sasuke não ia se acanhar em respondê-lo. Assim que aprendeu, ele podia se teletransportar para onde quisesse, quando quisesse. Capítulo 451. Ninguém perdeu um segundo. Entraram direto no buraco negro, e o buraco negro desapareceu lentamente. Quando recobraram a consciência já estavam em uma região desolada. O ar estava rarefeito, mas pelo menos ainda era respirável, então a sobrevivência não era um problema. Dessa vez, quem veio à lua foram Neji, Sasuke e Naruto. Natsuki e Orochimaru estavam lá para assistir ao espetáculo e coletar materiais. Em pouco tempo eles avistaram um grande conjunto de castelos à distância. Não esperavam que houvesse tantos castelos na lua, e naquela escala. Parecia que os descendentes que outrora guardaram a lua ao lado de Amura eram mais numerosos do que qualquer um imaginava. Nesse instante, a lateral do castelo foi tomada por um movimento explosivo. Uma multidão de figuras vestidas com mantos e chapéus pretos surgiu de repente. Marionetes, obviamente. Naruto atacou primeiro sem hesitar, lançando Taju Kaji Bunshin no Jutsu, técnica dos múltiplos clones das sombras, e colidindo com um enxame de marionetes. Sua força era avassaladora, mas isso não mudava o fato de que os clones das sombras eram frágeis por natureza. Um clone mau conseguia derrotar algumas marionetes antes de ser destruído. Ainda assim, ele tinha clones mais do que suficientes para queimar, e seu corpo verdadeiro só ficava mais feroz quanto mais tempo lutava. Toda a cena rapidamente se tornou barulhenta e caótica. Sasuke, por outro lado, simplesmente ativou Susanoo. Um único golpe de espada eliminou a maioria dos bonecos em um só movimento. Eficiente a um nível ridículo. Naruto viu isso e se recusou a ser superado. Ele se transformou em sua forma dourada de 9 caudas, destruiu o restante e apagou tudo que sobrou em uma única passada limpa, tão confiável quanto antes. Neji não se importava com figurantes. Ele praticamente exalava a intenção assassina e só queria uma coisa, encontrar aquele Toneri e reduzi-lo a pó. Um homem de cabelos azuis e brancos, vestido de branco, emergiu de dentro dos castelos, flutuando no ar enquanto observava os intrusos. Suas órbitas vazias continham um par de olhos azuis, e esses olhos carregavam um peso inconfundível, cautela e apreensão genuína.
No momento em que Orochimaru os viu, sua empolgação aumentou ainda mais. Outro par de Tenseigan? Materiais perfeitos. Natsuki não ficou surpreso. Afinal, o único motivo de Otsutsuki Toneri para sequestrar a Nabi era roubar seus olhos, despertar o Tenseigan e então dar início ao seu plano para destruir o mundo Shinobi. Neji encarou os olhos de Toneri. Seu Byakugan também começou a mudar para azul. Ele se elevou no ar, flutuando para cima até parar com a cabeça um pouco mais alta que a de Toneri. Esse homem teve a audácia de levar sua irmãzinha, e agora tem a audácia de desprezá-lo. Ele estava pedindo para morrer. E daí se o nome dele começasse com Otsutsuki? Neste momento, eu sou Otsutsuki. Na verdade, Toneri não estava nada relaxado. Ele acabará de arrancar os olhos de Anabi e substituí-los pelos seus. Mesmo tendo despertado o Tenseigan com sucesso, ele ainda estava em estágio de movimento fetal. Levaria vários pulsos até que amadurecesse completamente. Ele não esperava que o mundo Shinobi se movesse tão rápido. E depois de ler as memórias de Anabi, ele descobriu exatamente quem havia chegado. Os 4 mais fortes que outrora derrotaram a mãe do sábio dos 6 caminhos. Pior ainda, um deles, Neji, já havia despertado o Tenseigan também. Foi nesse ponto que sua confiança vacilou. Ele não era arrogante como na linha do tempo original. Com coisas assim, esqueça a destruição do mundo Shinobi. Ele nem sequer tinha certeza se conseguiria se manter vivo. Naruto foi o primeiro a perder a paciência, berrando: "Ei, seu Toneri de merda! Onde está a Nabi? Você não fez nada com ela, fez? E por que está exigindo a Hinata também? Qual é o seu objetivo?" As perguntas sobre o Talk no Jutsu surgiram em avalanche, e como vilão secundário, Toneri só podia fazer o que sempre fazia. Ele respondeu: "Sou descendente de Otsutsuki Amura, o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos. Por gerações guardamos a lua." Mas Amura acreditava que o mundo Shinobi criado pelo sábio dos 6 caminhos estava errado e desejava destruí-lo. Como seu descendente, herdei sua vontade. No entanto, nasci sem olhos. Capturei Hyuga Nabi para tomar seus olhos e despertar o Tenseigan. Seu olhar se tornou mais penetrante. Agora que consegui, controlarei a lua e a lançarei contra a terra, aniquilando o mundo Shinobi. E quanto a Hyuga Hinata? Visitei Konoha quando criança e a vi com meus próprios olhos. Ela é adorável. Após a destruição do mundo Shinobi, ela se tornará minha parceira e juntos, serviremos como progenitores de uma nova humanidade, criando uma nova raça. Seu desgraçado, você quer destruir o mundo Shinobi? Naruto explodiu. De jeito nenhum, Datebayo. O mundo Shinobi e Hinata e Anabi, eu vou proteger todos eles. Toneri não se deu ao trabalho de responder a Naruto. Seu foco permaneceu fixo em Neji o tempo todo. Em sua mente o Tenseigan era o maior poder ali. Todos os outros eram secundários. Neji não perdeu tempo. Naruto, Sasuke. Vão encontrar a Nabi. Ele é meu. Naruto hesitou, mas Sasuke já estava se movendo, disparando em direção ao complexo do castelo. Naruto cerrou os dentes e o seguiu. Mas antes de partir, ele ainda chicoteou o braço e lançou um Rasen Shuriken. Toneri contra-atacou com uma esfera de luz verde. No instante em que tocou o Rasen Shuriken, a esfera o engoliu e o envolveu, arremessando de volta contra Naruto. Que diabos é isso? Naruto congelou. Ele nunca tinha visto seu golpe final ser desmantelado daquela forma. Num instante, Sasuke se colocou à sua frente e usou uma repulsão do Rinnegan para desviar a esfera verde. Ela voou para longe, atravessou um castelo com um soco e detonou. Toda a estrutura se despedaçou em pedaços. Sasuke retrucou: "Idiota. Neji disse que vai cuidar dele. Você está tentando estragar tudo?" Sasuke e Neji haviam treinado em particular. Ele entendia exatamente o quão perigoso era o Tenseigan. Então, se Neji disse que tinha arma, não havia motivo para perder tempo. Salvar a Nabi era prioridade. Assim que ela estivesse segura, eles poderiam lutar como quisessem. E Sasuke acreditava que Neji venceria. Naruto só pôde cerrar os dentes e ouvir. Ele não queria nada mais do que dar uma surra em Toneri e se vingar por Hinata, mas entendia que a segurança de Anabi era mais importante. Então, os dois seguiram para o interior do castelo. Toneri imediatamente tentou interceptar. Então, no instante seguinte, punho gentil, 8 trigramas 64, palma de vácuo, bang, 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 bang. 64 golpes de palma aterrorizantes, carregados de senjutsu, força repulsiva e esferas da busca da verdade, atingiram Toneri em um piscar de olhos. A expressão de Toneri se contraiu. Ele tentou bloquear com repulsão, apenas para perceber que cada palma da mão carregava um peso esmagador. Isso não era algo que uma mera repulsão pudesse compensar. Então ele fez a única coisa que podia. Ele se esquivou freneticamente, recusando-se a ser atingido em cheio. Mas Neji não era mais o Neji do passado. Sua boca podia até dizer 64, mas suas mãos não paravam de desferir golpes. Golpe após golpe, sem interrupção. Em pouco tempo não eram mais 64. Já passavam dos 200. Tudo bem. O nome era apenas um nome. Com o nível atual de Neji, ele poderia desferir quantos golpes de palma quisesse. Toneri ficou completamente impotente. Tudo que ele podia fazer era se esquivar, e então Neji acelerou novamente. Toneri quase não conseguiu escapar várias vezes. Seu movimento finalmente vacilou, uma falha surgindo por uma fração de segundo. E Neji percebeu na hora. Punho gentil dos 6 caminhos, Shinkugeki. Bum! Uma força imensa, como se estivesse rasgando o próprio espaço, engoliu Toneri por inteiro.
Essa técnica foi inspirada nos punhos de vácuo dos 80 deuses de Kaguya. Mesmo sendo apenas um golpe, seu poder era muito superior ao das palmas dos 8 trigramas. Agora era simples. Vamos ver como você reage. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.